Bom dia a todos. Sejam todos bem-vindos. Por haver quórum regimental e sob a proteção de Deus, damos por aberta a presente sessão ordinária. Convido neste momento, para fazer parte desta mesa, o vereador mirim suplente João Vitor Gores, da Escola Básica Municipal Rodolfo Hollenweger. Convido também a ex-vereadora mirim, Giovana Augusto Demarque, do Colégio Bom Jesus Santo Antônio. Cumprimento a todos os vereadores mirins presentes, convidados, e especialmente agradecemos os presentes nessa plateia e aos que nos assistem pela TV Legislativa e pela internet. Em especial, os pais presentes e alunos presentes. Os alunos são o Heitor Conrad, o Luigi Jerônimo, e os pais são Rócio Jankowski, mãe do Gabriel Jankowski, Juliana Coelho, mãe da Camila, Mike Hoffman e Rian Hoffman, pais da Júlia Bertoldi Hoffman. Solicito aos vereadores mirins que digitem suas senhas para confirmar presença em plenário. Convidamos a todos que puderem para, em posição de respeito, acompanharmos o hino nacional. Ninguém te
Convido o vereador mirim Matheus Feliciano de Azevedo para fazer o momento bíblico. Pois todo o que se exalta será humilhado, e o que se humilha será exaltado. Lucas, capítulo 14, versículo 11. Convido o vereador mirim Andrei Felipe Intur para que faça a leitura de um artigo do Estatuto da Criança e do Adolescente. Artigo 86. A política de atendimento dos direitos da criança e do adolescente fazem-se através de um conjunto articulado de ações governamentais e não governamentais, da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos municípios. Solicito ao primeiro secretário para que faça a leitura da ata da 7ª sessão ordinária. Bom dia a todos. Ata da 7ª sessão ordinária. Às 17 dias do mês de junho do ano de 2019, às 15 horas, reuniram-se no plenário da Câmara Municipal de Blumenau os vereadores mirins para a 7ª sessão ordinária do ano, sob a presidência do vereador mirim Efraim Caleb Mertens. Em seguida, o presidente solicitou que os vereadores mirins presentes confirmassem presença em plenário. Constatado o número regimental de vereadores mirins, deu-se início à sessão à execução do hino de Blumenau. Após o vereador mirim Lucas Teves Luiz fez a leitura do momento bíblico. Em seguida, a vereadora mirim Adriele fez a leitura de um artigo do Estatuto da Criança e do Adolescente. O primeiro secretário fez a leitura da ata da primeira sessão itinerante, ocorrida no dia 3 de junho do ano de 2019, que foi aprovada por unanimidade. Na sequência, fizeram uso da tribuna livre a vereadora mirim suplente Maria Eduarda Nascimento, da Escola Básica Municipal Machado de Assis, e o vereador mirim suplente Ian Klaus, do Colégio Sagrada Família. Pela ordem, todos os vereadores mirins presentes fizeram uso da tribuna para seus pronunciamentos. Foram colocados em discussão e votação os requerimentos do número 56 a 61, os quais foram aprovados por unanimidade, com exceção do requerimento do número 60, que foi retirado a pedido do autor. Nada mais havendo a tratar, o presidente mirim deu-se por encerrada a sessão ordinária, convocando todos os vereadores mirins para a próxima sessão ordinária a realizar-se no dia 1º de julho de 2019, às 9 horas, no plenário José Henrique Flores, da Câmara Municipal de Blumenau. Obrigado. Os vereadores mirins que aprovam a presente ata permaneçam como estão. Os contrários que se levantem. A vereadora mirim, Júlia. Só corrigir que a vereadora suplente que fez a mesa livre na sessão passada foi a Maria Eduarda da Cunha, da Escola de. Vereador mirim, Gabriel Jankowski, suas ponderações. Todas as alterações feitas, os vereadores mirins que agora, dessa forma, aprovam a presente ata, permaneçam como estão, os contrários que se levantem. Aprovada. Justificaram a ausência nesta sessão ordinária a vereadora mirim Ana Carolina Soares Ribeiro e o vereador mirim José Alexandre Martins da Costa. Convido, neste momento, o vereador mirim suplente, João Vitor Gores, da Escola Básica Municipal Rodolfo Hollenweger, para utilizar a tribuna livre pelo tempo de até 10 minutos. Desvalorização intelectual. Primeiramente, gostaria de agradecer ao projeto Câmara Mirim por disponibilizar a tribuna para mim realizar esse discurso. Bem, hoje o meu discurso irá se tratar de como você é mais capaz de fazer qualquer coisa mais do que você imagina.
Bem, todo mundo, imagino, já encontrou um certo indivíduo que dizia que você era incapacitado de realizar qualquer tipo de atividade, seja ela social, física ou intelectual. Mas o ponto que eu quero chegar é, será que você é incapaz mesmo? Bem, esse discurso servirá para você enxergar seus erros e melhorar. E também servirá para você enxergar o quão complexo e capaz você é de fazer qualquer coisa. E já vou te dizer que esse indivíduo que dizia que você era incapaz de pensar ou realizar qualquer atividade não é um sábio como você, pois o sábio elogia em público e ensina em particular, pois elogia sem parecer falso e arrogante e ensina sem humilhar. Então, com essa frase, podemos tirar a conclusão de que se aquele indivíduo quisesse o seu bem, não diria que você é incapacitado, e sim diria que você precisa melhorar. Alguns ainda se apegam a esse tipo de crença que esse tal indivíduo implantou em você. Mas já vou te dizer que não é preciso perder sua leveza carregando o peso dos outros. Além do mais, eu tenho certeza absoluta que esse indivíduo nem deve ter a total noção da capacidade do seu cérebro. Não sei se vocês sabem, mas os cérebros possuem a habilidade de atrair energias. Um exemplo é Lucas. Lucas quer ganhar R$1 milhão. Lucas poderia facilmente atrair R$1 milhão através de técnicas que atraem essa energia. Mas por conta da nossa sociedade, acreditar que você é incapacitado de fazer qualquer coisa, por você ter uma deficiência, um exemplo, uma deficiência no braço, como José, que está aqui sempre conosco na Câmara Mirim. Vejam, ele poderia ter dado bola para o que os outros falavam, mas ao invés disso ele foi forte, conseguiu dar a volta por cima e hoje em dia ele é um grande atleta. Outro exemplo é a Janiara, que também está sempre presente com a gente, que já deve ter ouvido muito que por ela ser mulher e também por ser negra, dizem que ela nunca alcançaria seus sonhos. Mas vejam, se ela tivesse dado ouvidos a esses indivíduos, ela não seria essa mulher forte e batalhadora que ela é hoje. E uma semelhança entre essas pessoas que eu citei é que elas nunca desistiram e sempre acreditaram em si mesmas. E isso é o que diferencia o sábio do tolo. E antes de terminar esse discurso, eu gostaria de citar 2 frases, uma feita por mim e outra desconhecida. Se você quer, tudo é possível. João Vitor Gores. Nada melhor do que derrubar com um sorriso quem um dia te machucou com uma lágrima. Espero que tenham aprendido algo com esse discurso. Muito obrigado. Agradecemos ao vereador Mirim João Vitor pelas palavras preferidas, pois tenho certeza que contribuirão para a nossa formação como cidadãos participativos em nossa sociedade. Caso Vossa Senhoria tenha outros compromissos, sinta-se à vontade. Passamos agora para os oradores inscritos no dia de hoje. Com a palavra, o vereador Mirim Andrei Felipe Inturno, da Escola de Educação Básica Coronel Pedro Cristiano Federsen, que dispõe de 5 minutos. Quero cumprimentar o excelentíssimo presidente Mirim, Efraim Caleb Mertens, os demais integrantes da mesa diretora, colegas vereadores mirins, público aqui presente e as que nos acompanham pela internet e pela TV Legislativa. Um bom dia a todos. Animais de estimação. Quando falamos essas 3 palavras, o que vem à sua cabeça? Gatos, cachorros, fofura, cuidados e amor. Mas muitas pessoas têm animais de estimação em casa e acabam maltratando e abandonando. Infelizmente, o abandono de animais está cada dia mais presente nos noticiários. Mas o que leva uma pessoa a abandonar um animal? Segundo a pesquisa realizada pelo IBOP e o Instituto Walmart, mais de 59% dos tutores afirmam que não levariam o seu bichinho de estimação caso mudassem de endereço. Outros 14% justificam o abandono alegando motivos facilmente contornáveis, alguns deles como não ter tempo para cuidar como gostaria, porque o comportamento era inadequado, porque o filho nasceu, porque era muito caro. Entre os que já tiveram animais e não têm mais, 67% dos entrevistados responderam que o animal morreu, 5% que foi envenenado e 2% que foi roubado. Em Blumenau, basta olhar para as ruas para enxergar muitos animais abandonados, apesar de não haver um número exato. O problema de abandono de animais em Blumenau só piora quando o período de férias chega. Segundo a APRA Blue, os casos de cães e gatos deixados para trás pelos seus tutores chega a ser de 50% maior em relação aos demais meses do ano.
Um caso muito triste que aconteceu em Blumenau e foi noticiado no dia 27/12/2018 pela NSC Total, que diz o seguinte: um exemplo triste vem da rua Franz Folles, no bairro Itopava Central. A moradora deixou o imóvel há 2 semanas, mas não levou os cães e gatos da família. Os animais estão sendo alimentados por vizinhos, por cima da cerca, já que não conseguem entrar na residência, pois os portões estão trancados. O cheiro ruim e a sujeira não deixam dúvidas de que eles foram abandonados. Uma vizinha chegou a tentar contato com as autoridades para resolver a situação, mas não conseguiu ajuda. A reportagem fez contato com a família proprietária do imóvel. Uma parente da antiga moradora da casa atendeu a ligação e confirmou que os bichos não foram levados pela mulher. Ela diz ter conhecimento da situação dos animais, porém aponta que não tem condições de recolher os animais. Além do abandono de animais, temos como maus tratos o atropelamento sem que haja prestação de assistência por parte do condutor do veículo. Bater, espancar, prender por correntes, recusar água e comida. A denúncia tem papel importante nessa questão. A Lei de Crimes Ambientais prevê penalidades. A pena pelo crime pode ir de 3 meses a 1 ano de detenção, além de multa a partir de R$ 500. Além disso, o artigo 168 do Código Penal prevê o crime de abandono de animais para aqueles que deixarem animais em propriedades alheia ou na rua. Muitas pessoas não denunciam pelo fato do infrator ser alguém da família ou um amigo, mas podemos denunciar os maus tratos de forma anônima. Sempre que presenciar uma situação que possa colocar a vida de um animal em risco, tire foto, grave um vídeo, tenha provas concretas do ocorrido e denuncie. Se você quiser adotar um pet, você deve conversar com sua família para dividir tarefas e responsabilidades, se informar sobre o estilo de vida do animal que deseja adotar, ensinar os cachorros os comandos básicos de adestramento e também conversar com o veterinário sobre a esterilização. Na região da Vila Itopava, temos o sítio da Dona Lúcia, que está localizado na Rua Viena, e tem a missão de resgatar e acolher os animais que foram abandonados pelos seus donos, trazendo-os os conforto e cuidados necessários. São cerca de 578 cães e 196 gatos abrigados, 3.500 quilos de ração por mês e 700 vacinas por mês. Esses dados foram retirados do site do sítio da Dona Lúcia, onde você pode acessar para conhecer mais sobre o sítio e fazer uma doação. Dividir a vida com o pet costuma melhorar a qualidade de vida das pessoas, em muitos sentidos. Reduz a sensação de solidão, favorece as relações sociais, ajuda a manter a forma, incentiva o sorriso, entre outros. Para encerrar meu discurso, deixo um pensamento de Albert Schweitzer. Quando o homem aprende a respeitar até o menor ser da criação, seja animal ou vegetal, ninguém precisará ensiná-lo a amar seu semelhante. Obrigado pela atenção. Com a palavra, o vereador mirim Matheus Feliciano de Azevedo, da Escola Básica Municipal Machado de Assis, que dispõe de 5 minutos. Gostaria de cumprimentar o excelentíssimo presidente mirim, Efraim Caleb Mertens, e em seu nome os demais vereadores mirins aqui dessa casa, público aqui presente, em especial meu pai e minha mãe, que nos prestigiam nesta manhã de segunda-feira, e aos que nos acompanham pela TV Legislativa e pela internet, um bom dia. Hoje eu quero falar de uns problemas que a comunidade está reclamando e que, inclusive, ainda hoje, eu irei apresentar requerimentos referentes a esses problemas. O primeiro problema que eu vou citar aqui foi compartilhado comigo pelo ex-vereador mirim da legislatura de 2018, João Victor Burim. Trata-se que há pouco tempo tinha uma faixa de pedestres na frente do Mercado Garcia, na rua Professor Max Umpli, bairro Salto do Norte. E tinha bastante pessoas que faziam uso dessa faixa de pedestres, porém eles tiraram a faixa de pedestres e aquele local é uma avenida de alto risco. E o segundo problema, que na verdade a comunidade não está reclamando, mas eu acredito que seja algo importantíssimo falar aqui, é que muitas escolas públicas não têm palestras sobre educação financeira. E acredito que seja algo de extrema relevância as escolas terem palestras sobre esse tema. Pois se tivesse, os alunos iriam aprender a controlar suas finanças quando entrarem para o mercado de trabalho. Porque é algo que muitos jovens, infelizmente, hoje em dia não conseguem fazer, que é controlar suas finanças. Aproveitando aqui, eu quero também parabenizar o vereador mirim Gabriel Jankowski,
por ter trazido esse tema em seu discurso na última sessão ordinária Mirim, porque depois dessa sessão eu fui pesquisar sobre o tema educação financeira e vi que é algo importantíssimo a se tratar. A última coisa a se tratar aqui é sobre uma rua que está cheia de buracos, e a comunidade vem reclamando, porque o tamanho dos buracos é preocupante e pode acabar danificando algum veículo que passar nessa rua. O nome da rua se chama Alviling e o bairro é Itopava Norte. E só para ressaltar aqui também que quem me mandou essa última informação foi um aluno da minha escola, e também quero pedir aqui que, caso algum blumenauense que nos assiste pela TV Legislativa encontrar algum problema na nossa cidade, você pode me chamar no direct do Instagram, Matheus Vereador Mirim, e me passar o problema, que aí eu posso atender seu pedido fazendo requerimento para tentar melhorar mais ainda a nossa cidade de Blumenau. Obrigado pela atenção. Passo a palavra à vice-presidente, vereadora Mirim Francine Eduarda dos Santos, para dar continuidade aos trabalhos. Com a palavra o vereador Mirim Efraim Calab Mertens, do Colégio Shalom, que dispõe de 5 minutos. Quero cumprimentar a vice-presidente Mirim Francine Eduarda dos Santos e, em seu nome, todos os aqui presentes, colegas vereadores mirins, autoridades, quem nos acompanha pela TVL, em especial meu pai, que aqui nos prestigia nesta manhã. Um bom dia a todos. Presidente da Câmara Mirim, nunca me imaginei ocupando este cargo, presidindo uma sessão e representando todos os meus colegas em nossas visitas a diversos lugares. Por mais que tudo isso exija responsabilidades, tenho certeza que foi um tempo muito bom e enriquecedor. A experiência aqui como presidente da Câmara Mirim foi muito interessante. Agradeço primeiramente a Deus por ter me proporcionado esta oportunidade de ser presidente. Em segundo lugar, agradeço aos meus eleitores que me colocaram neste cargo. Obrigado a todos pela confiança que me foi proporcionada. Posso afirmar a vocês que tentei cumprir com o prometido que lhes foi dito no dia da eleição. Libero a parte. Primeiramente, eu quero te parabenizar por todo esse trabalho que você fez representando a Câmara Mirim. E, com certeza, você conseguiu fazer ele com êxito, porque foi uma honra de ter como presidente. Você conseguiu fazer tudo que foi requisitado e foi muito bom. Então, eu quero te dar parabéns por isso. Muito obrigado. Me sinto muito feliz com essa sua parte. Libero a parte para a vereadora Mirim Francine. Eu queria parabenizar por esse assunto e agradecer a todo mundo que votou na gente e dizer que foi uma honra participar da mesa com vocês e ver o quão responsável a gente se tornou depois que subiu ali e viu realmente como é complicado e que você conseguiu suportar todos os desafios que a gente tem, porque não é fácil. Então, parabéns por essa coragem e determinação. Muito obrigada. Também agora a parte tanto para o vereador Mirim Gabriel quanto para o vereador Mirim Vitor. Quero parabenizá-lo por esse tema. Você realmente fez um ótimo trabalho como presidente e eu estava aqui do seu lado e você teve muito êxito durante o seu trabalho. Muito obrigada. Tá de parabéns. Muito obrigada. Primeiramente, quero parabenizar pelo seu discurso, que você fez um bom trabalho. Eu estava aqui, eu sempre sentei do teu lado, né? Eu nunca vi tu gaguejar, tu sempre falou certo. Mano, então quero te dar o parabéns por ter sido presidente dessa Casa Legislativa. Muito obrigado. Também a parte para a vereadora Mirim Júlia. Bem, eu, como todos os outros vereadores, vim te agradecer também por ter sido presidente da nossa mesa. Você cumpriu todos os trabalhos, você é uma pessoa muito legal, você foi muito querido, você, como o Vitor falou, você gaguejava bem pouco, sempre conseguia maneirar. E eu espero que o próximo presidente ou próxima presidenta consiga cumprir tantas obrigações que você cumpriu. Muito obrigada. Então, muito obrigada a todos os apartes. Me sinto muito feliz com todos os elogios que me foi concebido. Obrigado também a todos os integrantes da minha chapa, que foram muito prestativos em tudo que se fez necessário. A vice-presidente Francine Eduarda dos Santos, que sempre me motivou desde o primeiro dia, ajudando na corrida eleitoral aqui e a redigir meu primeiro discurso em favor desta chapa. Ao Vitor Alan Araújo Ferreira e ao Gabriel Heitzberger,
primeiro e segundo secretário, respectivamente, que desde o início vem cumprindo suas obrigações com excelência. Há também a assessoria do programa Vereador Mirim, que sempre esteve disposto a me orientar e tirar minhas dúvidas quanto ao exercício de cargo de presidente desta casa. Aos meus pais, que sempre depositaram sua confiança em mim e me apoiaram em todos os aspectos necessários. E a quem está concorrendo nesta eleição de hoje, desejo-lhes sorte neste mandato e tenho certeza que, independentemente de quem ganhar, fará um bom trabalho e, ao final, perceberá o quanto essa experiência foi enriquecedora. Não me arrependo de nada até agora. Tudo isso só me proporciona alegria e aprendizado que tenho certeza que utilizarei por toda a vida. Boa sorte às ambas as chapas e parabéns às duas por se jogarem de braços abertos a essa oportunidade. Em especial, quero parabenizar os dois presidentes de ambas as chapas, vereadora Mirim Camila Coelho e o vereador Mirim Gabriel Jankowski. Parabéns pela iniciativa de concorrer a esta eleição e tenho certeza que não se arrependerão, pois este cargo é de muito aprendizado. Obrigada a todos pela atenção. Devolvo a palavra ao presidente Efraim Caleb Mertens para dar continuidade aos trabalhos. Com a palavra, a vereadora Mirim Júlia Bertoldi Hoffmann, da Escola Barão do Rio Branco, que dispõe de 5 minutos. Eu quero cumprimentar o presidente da Câmara Mirim, o Efraim Caleb Mertens, toda a mesa diretora, meus colegas vereadores mirins, a plateia que está aqui presente, em especial a minha mãe e o meu pai, e aqueles que nos acompanham pela internet, um bom dia a todos vocês. Apesar de hoje ser o dia 1º de julho, eu quero falar sobre o mês de junho, que tem diversas temáticas sobre eles. Eu trago a que talvez seja a mais recorrente na atualidade. Apesar de ser comemorado durante o mês todo, dia 28 de junho é o Dia Internacional do Orgulho LGBT. A sigla LGBT quer dizer lésbicas, gays, bissexuais e transgêneros, apesar de englobar também outras orientações sexuais e identidades de gênero. Já a data vem da chamada Revolução de Stonewall, que ocorreu em Nova York, nos Estados Unidos. Foi em uma madrugada de 1969, durante uma batida policial no bar Stonewall Inn, que era um dos poucos lugares que naquela época dava as boas-vindas à comunidade. Quando aqueles que estavam no estabelecimento resolveram enfrentar a polícia no local. No fim, o confronto se tornou maior e o lugar foi reduzido a cinzas. Mesmo assim, a comunidade continuou a protestar nas ruas por respeito e direitos iguais, o que fortaleceu a luta LGBT no país e influenciou outros países do mundo. Mesmo com avanços sendo feitos em diversas partes do mundo até hoje, o jornal O Globo diz em um artigo que até 70 países... Que em até 70 países existem leis que mantêm políticas de Estado que punem, ameaçam ou matam a população homossexual, bi ou trans. De acordo com a Veja, até os anos 1990, a homossexualidade era classificada como uma doença mental pela OMS, a Organização Mundial de Saúde. Essa classificação foi feita no fim do século XIX, quando a psicologia e a psiquiatria foram atrás dos homossexuais, achando que o comportamento era um desvio de norma ou um problema mental. A data oficial da assinatura para sua retirada da lista de doenças mentais foi 17 de maio de 1990. Assim, esse dia é até hoje considerado o Dia Internacional do Combate à Homofobia. Trazendo esse tema um pouco mais para dentro do nosso país, de acordo com o jornal Nexo, o movimento LGBT teve origens durante a ditadura militar, com a criação de reuniões em espaços sociais como bares e clubes nos anos 70, e ganhou maior visibilidade com a resposta governamental à crise da AIDS. A situação sobre as mortes por homofobia no Brasil, de acordo com o Grupo Gay da Bahia, traz estatísticas sobre a morte de um LGBT a cada 23 horas. O grupo confirma a morte por homofobia analisando notícias publicadas, informações de parentes das vítimas e registros policiais. A Parada no Orgulho LGBT no Brasil esse ano aconteceu no dia 23 de junho, em São Paulo, reunindo aproximadamente 3 milhões de pessoas. E, de acordo com o G1, continua sendo a maior do mundo inteiro. Com a palavra em parte, a vereadora Mirim Francine Eduarda dos Santos. Eu queria parabenizar pelo assunto, porque é uma coisa que a gente não vê aqui. É um preconceito que a gente vê na rua, não fala nada, finge que não existe. As pessoas, não, isso não existe.
Todo mundo finge que nunca viu, não sabe de nada, e eu acho bacana trazer isso para cá e mostrar estatísticas, mostrar que isso não é uma coisa que a gente inventa, não é uma coisa que vem da cabeça. Então, eu queria parabenizar mesmo pelo assunto e que você continue tratando disso e mostrando para as pessoas que não é brincadeira, isso é uma coisa da pessoa. Você nasce assim, você é assim, não tem como mudar. E o respeito é a única coisa que pode salvar a gente. Parabéns. Eu quero agradecer por essa parte. Continuando, sobre os direitos da comunidade, o site Catraca Livre diz que nada está explícito nas leis sobre o casamento ou adoção em relação a casais homoafetivos. Não são mencionadas, mas também nada está proibindo. Tudo depende das ponderações judiciárias dos casos. Os últimos dados que consegui encontrar foram de 2014, com um crescimento de 31,4% de casamentos entre pessoas do mesmo sexo em relação a 2013. Uma das maiores conquistas foi a decriminalização da LGBTfobia, que é e será punida na forma de crime de racismo, conforme o site Carta Capital. É inafiançável e o tempo de reclusão será de 1 a 5 anos, dependendo da conduta. Em um âmbito escolar, o Politize traz informações sobre a violência psicológica contra estudantes LGBTs. Aproximadamente 76% revelam já terem sido agredidos verbalmente e 36% fisicamente. Essa violência levou 58,9% desses alunos a faltarem às aulas pelo menos uma vez ao mês, o que prejudica o rendimento escolar. E também traz a informação de que os professores não possuem preparo necessário para enfrentar esse e diversos tipos de preconceito em salas de aula. E, assim, eu quero encerrar esse discurso com uma reflexão. Eu mostrei todas essas informações hoje não para fazer alguém ir contra os seus valores, ir contra o que acredita porque eu sei que isso é algo muito pessoal. Porém, eu vim com o objetivo de apresentar uma realidade que é vivida, sim, no nosso país. Não há absolutamente nada de errado em ter a sua própria opinião, mas no momento que ações baseadas nessa opinião se tornam atos violentos contra outra pessoa, está na hora de dar um passo para trás e só respeitar. Não é a sua obrigação aceitar tudo que lhe dizem, mas é a sua obrigação a de respeitar. Muito obrigada pela atenção. Com a palavra, a vereadora mirim Camila Coelho, da Escola Básica Municipal João Widmann, que dispõe de 5 minutos. Quero primeiramente cumprimentar o excelentíssimo presidente mirim, Efraim Caleb Mertens, os demais membros da mesa diretora, colegas vereadores mirins, o público que nos prestigia nesta Casa Legislativa, em especial a minha mãe, Juliana, e aos que nos acompanham pela TVL ou por outros meios de comunicação, um bom dia a todos. A febre amarela é uma doença ocasionada por um vírus transmitido pelo mosquito Aedes aegypti e possui 2 ciclos de transmissão: o silvestre, quando a transmissão ocorre em área rural ou em florestas, e o urbano. Todo sintoma suspeito, por exemplo, a morte de primatas não humanos, deve ser comunicado em até 24 horas para as autoridades competentes de forma rápida. É aconselhado que a comunicação seja feita por meio de um telefone. Atualmente, a febre amarela silvestre é uma doença que afeta uma grande quantidade de pessoas no Brasil, sendo mais exata na região amazônica. A maior parte dos casos ocorre entre dezembro e maio, por possuir um período temporário e por ser no verão, quando a temperatura média aumenta na estação das chuvas, favorecendo a reprodução dos mosquitos vetores e, por consequência, uma maior circulação do vírus. Algumas condições favoráveis para a transmissão são elevada temperatura e pluviosidade, alta densidade de vetores e hospedeiros primários, baixas coberturas vacinais, eventualmente novas linhagens do vírus, podendo atingir os estados localizados na região centro. Os sintomas iniciais da febre amarela são o início súbito de febre, calafrios, dor de cabeça intensa, dores nas costas, dores no corpo em geral, náuseas e vômitos, fadiga e fraqueza. A maioria dos indivíduos consegue melhorar após estes sintomas iniciais, porém, aproximadamente 15% destes sujeitos permanecem algumas horas ou até mesmo um dia sem estes sintomas e, então, desenvolvem um grau mais grave da doença. Em casos graves, a pessoa infectada por febre amarela pode desenvolver algumas complicações, como a febre alta, icterícia,
coloração amarelada da pele e do branco dos olhos, hemorragia, choque e insuficiência de múltiplos órgãos, além de estarem propensos à morte. O tratamento da febre amarela é realizado com a assistência ao paciente que, sob hospitalização, deve permanecer em repouso. Nas formas graves, o paciente deve ser atendido em unidade de terapia intensiva, UTI, para diminuir as complicações e o risco de óbito. A prevenção da doença é feita através da vacina. Desde abril de 2017, o Brasil adota o esquema vacinal de apenas uma dose durante toda a vida, medida que está de acordo com as recomendações da Organização Mundial da Saúde, OMS. Pessoas que vão viajar para áreas com recomendação da vacina devem se imunizar. A vacina está disponível durante todo o ano nas unidades de saúde e deve ser administrada 10 dias antes da locomoção para áreas de risco. Obrigada pela atenção. Com a palavra, o vereador mirim Lucas Tais Luiz, do Colégio Policial Militar Feliciano Nunes Pires, que dispõe de 5 minutos. Bom dia, senhoras e senhores. Cumprimentando o excelentíssimo presidente da Câmara Mirim, Efraim Caleb Mertens, e em seu nome os demais integrantes da mesa de diretora, colegas vereadores mirins, público aqui presente e o que nos acompanham pela TV Legislativa e pela internet, um bom dia. Senhoras e senhores, no dia 14 de junho celebramos o Dia Mundial do Doador de Sangue, que é celebrado todos os anos nessa data. Esse dia é importante para que os países que fazem parte da Organização das Nações Unidas promovam e apoiem a celebração anual e que estabeleçam normas que fortaleçam a doação voluntária e não remunerada, com a aplicação de procedimentos rigorosos para escolhas de doadores de sangue. O sangue não tem substituto industrial, não tem como comprar. Cada voluntário pode salvar até 3 pessoas com uma simples doação. São muitas vidas. Cita a Organização Mundial da Saúde, que as doações de sangue podem evitar milhares de mortes por ano, incluídas de acidentes de trânsito, várias formas de câncer e outros problemas de saúde. As contribuições ajudam pacientes com doenças consideradas fatais a viverem mais tempo e com maior qualidade de vida. Transfusões são usadas em procedimentos médicos e cirúrgicos complexos e também tem um papel importante e essencial na resposta de saúde e desastres naturais e provocados pelo homem. Somente parte do sangue para transfusões na América Latina foi obtido por meio de doação voluntária, segundo a Organização Pan-Americana de Saúde, e que trabalha com seus países membros para atingir a meta de doação de sangue 100% voluntária até 2019. Dúvidas e mitos. A doação de sangue engrossa ou afina o sangue? Tem uma crença que acham que engrossa o sangue. Isso não é verdade. A doação não interfere. O que acontece é que o organismo leva mais tempo para recuperar os componentes sanguíneos. É preciso estar em jejum para doar? Isso é um mito. A recomendação para o voluntário é que tenha feito uma alimentação mais leve nas últimas 3 horas, pelo menos, afirma a hematologista. Tem o direito à folga todas as vezes que doar sangue? O voluntário tem direito a uma folga por ano, independente do número de doações que ele fizer. A folga está prevista no artigo 473 da Consolidação de Leis Trabalhistas, CLT, e prevê que o funcionário apresente comprovação para a falta. Período menstrual afeta a doação? A menstruação não impede a doação. O que determina que é possibilita ou não de doar é que o teste de anemia é feito em todos os doadores na triagem. Requisitos para ser um doador: ter idade mínima de 16 anos e máxima de 69 anos, pesar no mínimo 50 quilos, ter dormido pelo menos 6 horas nas últimas 24 horas, não beber e ingerir bebidas alcoólicas nas 24 horas que antecedem a doação, estar bem de saúde, sem gripe, resfriado ou febre há no mínimo 7 dias, não estar em período de gravidez ou amamentação, não ter feito piercing ou tatuagem nos últimos 6 meses. Piercing na boca ou na genitália impede definitivamente a doação. Não ter feito uso de drogas injetáveis. Não ter visitado regiões onde há surto de febre amarela nas últimas 4 semanas. Não ter tido relação sexual em que tivesse risco de doenças sexualmente transmissíveis nos últimos 12 meses. Orientação após a doação: repouso de 15 minutos para evitar mal-estar,
beber bastante líquido, evitar esforço físico exagerado por 12 horas, principalmente com o braço utilizado na doação. Se tiver febre, diarreia ou outro sintoma de doença infecciosa até 7 dias após a doação, comunicar imediatamente o banco de sangue. Frequência de doações: homens a cada 2 meses e no máximo 4 por ano, e mulheres a cada 3 meses e no máximo 3 vezes por ano. Portanto, senhoras e senhores, não existe demonstração maior de amor pelo semelhante que doar sangue. Em um país assolado pela violência desmedida, uma ação que parece simples, mas que, no entanto, pode salvar muitas vidas. Estou ansioso para completar a idade mínima e me transformar em um doador, fazendo parte dessa legião de super-heróis doadores. E parabéns a todos os doadores e que Deus os ilumine. Obrigado pela atenção de todos. Com a palavra, a vereadora mirim Adriele de Mello, da Escola Básica Municipal, professor Rodolfo Hollenweg, que dispõe de 5 minutos. Gostaria de cumprimentar o excelentíssimo presidente mirim, Efraim Caleb Mertens, em seu nome os demais integrantes da mesa diretora, convidados e os demais colegas vereadores mirins, quem nos acompanha pela internet e o público aqui presente. A todos, um bom dia. No discurso de hoje, venho falar da greve dos servidores públicos. Na semana passada, depois de 14 dias úteis, foi encerrada a greve dos servidores municipais de Blumenau. Quero mostrar com esse discurso o meu ponto de vista e a minha indignação. Pois bem, a greve afetou tanto a educação quanto a saúde. A saúde pública já é precária e com a greve só piorou. Os servidores entraram em greve porque a Prefeitura não cumpriu a lei de reajuste anual pelo INPC, Índice de Inflação Anual, que em 2018 foi de 5% e que deveria ser pago até maio deste ano. Algo que me deixa intrigada com a greve foi a greve dos professores. Tudo bem que eles estão nos direitos deles, mas e os nossos? Foram 14 dias úteis de greve, pensa quanta aprendizagem estamos perdendo. E quando vamos repor esses conteúdos? Nas férias? Nos sábados? Quem mais sofre com tudo isso são os alunos. As escolas onde os professores estavam em greve, como fizeram para passar as atividades das matérias? As atividades aplicadas foram feitas por professores de outras matérias, que não têm autonomia ou conhecimento para passar as mesmas. Sua formação não é determinada à matéria. E nas creches, como os pais fizeram com as crianças, que não têm onde deixar os filhos? Como eu falei no início do discurso, todos sofrem. É preciso que todos deem sua contribuição para evitar mais greve nos serviços públicos. Próxima parte. Com a palavra em parte, o vereador mirim Vitor Alan Araújo Ferreira. Na realidade, você falou que como a gente repõe os conteúdos, na realidade a gente não faz os conteúdos, a gente fica fora da sala. Eu acho que para alguns seja felicidade, vou ficar fora da sala, não vou fazer nada, vou ficar mexendo no celular, não. Eu acho que isso nos prejudica, porque a gente pode recuperar nas férias, uma coisa que a gente não quer, obviamente, e no sábado. Eu acho que dia de sábado e domingo deve ser um dia com a família, deve ser um dia que você esteja com a sua família. A semana toda você fica fora, ou vem aqui para a câmera, ou vai para a escola. Então, eu acho que isso está nos prejudicando. Eu acho que isso devia acabar. E também parabenizo pelo seu discurso. Obrigada, faço das suas palavras as minhas. A Prefeitura, no mínimo, tem que cumprir a lei que garante reajuste anual pela inflação aos servidores, garantindo seus direitos e valorizando a educação e a saúde. Afinal, como disse, todos nós perdemos, mas nós, estudantes da rede municipal, somos os que mais prejudicados. Eu quero falar da resposta que eu recebi do meu requerimento, que eu fiz para pedir mais linhas de ônibus para o horário do Fidelis, que é o 101. Eu agradeço à administração municipal por ter respondido o meu requerimento, mas eu discordo com o conteúdo da resposta. A resposta do meu requerimento foi: cumprimentando cordialmente, vimos, por intermédio deste expediente, responder em ação do ofício 9/19 do ex-presidência da Câmara Municipal, Marcelo Lanzarin, atendendo solicitação encaminhada pela vereadora mirim, Adriele de Mello, manifestada através do requerimento.
solicitando providências no sentido de criar mais horários de ônibus na linha 101 do Fidelis, visto que os moradores daquele bairro precisam esperar mais ou menos 1 hora para entrar ou sair do bairro. Em resposta à solicitação acima, informamos que, embora se compreenda as necessidades e aspirações da região, resta-nos, na condição de gestores públicos, observar o sistema de transporte coletivo urbano como um todo e suas eventuais implicações em qualquer intervenção que se pretenda efetuar. Nesta questão, achamos importante esclarecer que o referido bairro é atendido pelo transporte coletivo com 26 horários de ônibus em dias de segunda a sexta, aos sábados 9 horários de ônibus, e 6 horários aos domingos. No momento, estes horários são considerados suficientes para atender à demanda existente, não justificado por hora a inclusão de mais horários. Como é que a população pode se contentar com apenas 9 horários de ônibus nos sábados e 6 nos domingos? Eu posso usar por um exemplo. Ontem, a minha mãe tinha uma festa de aniversário para ir. E no domingo, às vezes, não tem tanto movimento assim. Então, os ônibus vão mais rápidos. E beleza. E só tinha ônibus às 2h35. E a gente não viu o ônibus passar, porque ele foi muito rápido. E depois a minha mãe só tinha ônibus 4h05, que passava no Fidelis, que o Fidelis faz a linha do Fidelis e do Santa Clara. Então, eu acho que isso é meio injusto, porque o Santa Clara ele tem mais horários de ônibus do que o Fidelis. No horário de Santa Clara e Fidelis, tem 2 Santa Claras, e a gente fica com ônibus a menos. Então, eu discordei totalmente com a resposta desse requerimento. Obrigada a todos e uma boa semana. Com a palavra, a vereadora mirim Yasmin Souza da Silva, da Escola Básica Municipal General Lúcio Esteves, que dispõe de 5 minutos. Gostaria de cumprimentar o excelentíssimo Efraim Caleb Mertens, presidente da Câmara Mirim, demais integrantes da mesa diretora, colegas vereadores mirins, público aqui presente e aos que nos acompanham pela TVL e internet. Bom dia. Abandono de crianças. Na história do Brasil, há pouco ou quase nada escrito sobre as crianças abandonadas. O abandono de criança no Brasil existe desde o século XVIII, pois muitas mães e famílias não tinham condições de criar os seus filhos e acabavam abandonando-os na rua. O principal fator do abandono sempre foi a miséria. Entretanto, existiam outros fatores que levavam a mãe a abandonar os seus filhos no século XVIII. E os principais deles ocorriam pelo fato de que a mulher engravidava quando ainda era solteira. Na maioria das vezes, essas mulheres ganhavam as crianças e continuavam solteiras. A sociedade brasileira do século XVIII não aceitava que mulheres solteiras tivessem e criassem seus filhos, pois era uma sociedade na qual os valores morais e éticos acabavam prevalecendo. Consequentemente, as mães solteiras sofriam um processo de discriminação e preconceito. Atualmente, nossa sociedade ainda sofre heranças do passado. Milhares de mães solteiras geralmente continuam sofrendo discriminação e abandono dos seus filhos, tanto por esse processo discriminatório, quanto pela miséria e falta de condições econômicas para criá-los. Com a chegada da indústria no início do século XX, milhares de famílias brasileiras acabavam saindo do campo para as cidades em busca de trabalho nas indústrias, com a intenção de melhorar suas condições de vida econômica e social. Com isso, as cidades começaram a crescer em virtude do aumento da população e dos problemas urbanos que foram surgindo: falta de empregos, moradia, alimentação, esgoto e água tratada. As famílias, geralmente, o pai e a mãe, que conseguiam ingressar nas fábricas como trabalhadores de fábrica, trabalhavam 12 horas por dia. Os filhos desses pais e mães começaram a ficar sozinhos em casa e passar a ocupar as ruas. A grande maioria das crianças abandonadas no século XX vivia em ruas, além dos motivos já citados, para exercer atividades que complementassem a renda da família. Hoje, ainda vemos várias crianças que ficam na rua vendendo balas, doces e vários outros produtos para ajudar a renda familiar.
Nos sinais de trânsito, milhares de crianças são usadas pelos adultos para pedir dinheiro aos motoristas de carro. Com o crescimento acentuado do número de crianças abandonadas na década de 1920, o governo brasileiro começou a implantar ações para tentar resolver a questão do abandono das crianças, criando orfanatos, escolas profissionalizantes e escola para menores infratores. No ano de 1927, foram criadas as primeiras leis que regulamentavam políticas governamentais a favor de crianças, chamado Código de Menores. No ano de 1990, foi criado pelo governo brasileiro o Estatuto da Criança e do Adolescente, ECA, que regulamenta política em favor da criança e do adolescente, que institui seus direitos e deveres. Mas a situação das crianças abandonadas do Brasil ainda está longe de ser solucionada. Atualmente, existem milhões de crianças morando em situações de risco nas ruas. É só sair de casa para ver uma criança em situação de abandono. Obrigada. Com a palavra, a vereadora mirim Júlia Ohana Machado Paz, da Escola Básica Municipal Visconde de Toné, que dispõe de 5 minutos. Quero cumprimentar o presidente mirim, Efraim Caleb Mertens, em seu nome os demais integrantes da mesa diretora, meus colegas vereadores mirins, público aqui presente, em especial aos pais, ao vereador mirim suplente João, da escola professor Rodolfo Hollenberg, e à ex-vereadora Giovana, do Colégio Bom Jesus. No mundo em que vivemos, hoje em dia, creio que já estamos acostumados a ouvir assuntos voltados ao meio ambiente, mas eu acho que devemos voltar novamente a apertar nessa tecla, porque nada está mudando. Todos os dias matamos um pouco mais. Hoje eu vim falar sobre um dos maiores predadores e destruidores de vida e ecossistema marinho que já existiu no planeta Terra. E não, eu não vou falar sobre um tubarão, eu vou falar sobre plástico. Sacolas, garrafas, embalagens de plástico, para onde tudo isso vai? Você já parou para pensar? Bem, só na última década a gente conseguiu gerar mais lixo que todo o século XX junto. Das 300 milhões de toneladas que a gente joga fora todos os anos, cerca da metade a gente descarta depois de um único uso. Todo o plástico produzido nos últimos 60 anos ainda estão aí, circulando na Terra. E para onde será que vai todo esse lixo? Você já ouviu falar da ilha de lixo do Oceano Pacífico? Uma mancha de lixo resultado do acúmulo de detrito, principalmente de plástico, é causada uma das maiores catástrofes produzidas por nós, humanos. Acontece que a extensão dessa ilha é muito maior do que a gente podia imaginar. A região que fica entre a costa do estado norte-americano, a Califórnia e o Havaí, tem um tamanho de 16 vezes maior que o estimado. Com 80 mil toneladas de lixo plástico, contém uma área de 1,6 milhões de quilômetros quadrados. Vocês têm noção que isso significa que essa ilha é 3 vezes maior que o território da França? Concedo a parte. Muito obrigada. Primeiramente, eu quero te parabenizar por trazer esse tema, porque é algo que é importante, tem que ser discutido, não tem outra saída. E que, principalmente essa parte do consumo, porque a gente diz que joga fora, só que não existe um fora de verdade. Tudo vai acabar voltando mais cedo ou mais tarde para onde a gente está, de qualquer jeito que vá acontecer. E é isso que eu queria dizer. Então, eu queria te dar parabéns por trazer esse tema e que é algo que tem que ser discutido de verdade. Então, muito obrigada. Com a palavra em a parte, a vereadora mirim Adriele de Mello. Eu queria te parabenizar por ter trazido esse tema, que é muito importante a gente meio que falar sobre o plástico no meio ambiente. Que boa parte das coisas hoje em dia é tudo embalada com plástico e, no final, isso vai trazer um estrago muito grande para a sociedade e as pessoas não estão se importando com isso. Então, eu quero te parabenizar por este tema. Com a palavra em a parte, a vereadora mirim Francine Eduarda dos Santos. Eu queria parabenizar pelo assunto, porque é uma coisa que a gente está vendo bastante aqui na Câmara. A gente está tendo muitas pessoas falando disso. A gente teve um exemplo de
requerimento e projeto de lei sobre canudinhos. Hoje mesmo eu vi uma reportagem sobre sacolas que são feitas de cana-de-açúcar. Por que a gente não pode implantar isso em todos os lugares? A gente não pode estudar mais sobre isso e usar isso. A gente está matando o nosso planeta com um pedaço pequeno de plástico. A gente está ingerindo isso e não percebe, acha que foi fora. Como a Júlia disse, não tem um fora, tudo fica aqui. A gente viu na BRK Ambiental que nada vai fora, tudo volta para a gente. Numa garrafa de plástico, reutilizando ela, a gente acaba ingerindo esse plástico. Então, eu acho muito importante falar disso e parabenizar pelo assunto, porque a gente precisa muito de conscientização disso. Parabéns. Obrigada, vereadora. Só essa palavra de vocês, as minhas. E ainda quem diz que essa ilha de lixo do Pacífico nem é o maior problema. O maior problema é o que existe debaixo dela, a chamada sopa tóxica, mais perigosa e menos visível. Misturado ao plâncton, o plástico é consumido por pequenos animais e contamina biodiversidades do mar, de forma progressiva e acumulativa, colocando em risco também a saúde humana. Aliás, os peixes são fonte de proteína na dieta de boa parte do mundo. O plástico, sem dúvida, é o maior desafio ambiental do século XXI. Ele é responsável pela morte de 100 mil animais marinhos por ano. E mesmo que pareça óbvio, acho importante explicar o porquê do plástico ser prejudicial à natureza. A degradação desse material demora cerca de 400 anos, principalmente por possuir alta resistência às bactérias e fungos. O plástico também é difícil de ser compactado, o que gera grande volume de lixo, dificultando a decomposição de outros materiais orgânicos. Quando descarta nos oceanos, o plástico se fragmenta e acaba sendo confundido com comida por muitas espécies de animais marinhos, prejudicando toda a cadeia alimentar. No oceano, o plástico é um dos principais problemas a serem combatidos. Por se transformar em micropartículas, o material é capaz de chegar a grandes profundidades e viajar quilômetros, podendo atingir uma enorme quantidade de animais, além de chegarem às reservas de água potável. A produção do plástico através do petróleo também é um problema. O processo de extração e refinamento causa altos custos de energia e água, libera gases prejudiciais na atmosfera e produz resíduos sólidos de difícil tratamento, que causam frequentemente vazamento de petróleo no oceano. Mas e agora? O que cada um de nós pode fazer para reduzir esse consumo de plástico? São tantas opções e formas de fazer isso. Na internet, por exemplo, tem muitas formas de como consumir menos plástico. Eu separei 6 maneiras de diminuir o nosso consumo de plástico no planeta, e eu tenho certeza que todos nós conseguimos realizar pelo menos um deles. Esqueça de vez os canudos. Por puro costume nosso, usamos muito canudo à toa, quando podemos simplesmente virar o copo para saciar a sede. Use sacolas retornáveis. Ninguém precisa de sacolinha plástica. No mercado, elas podem ser substituídas por caixa de papelão, sem custo para você ou para o meio ambiente. Muitos argumentos não têm lugar para o lixo. E, na verdade, é até engraçado ver com que todas as informações que acabamos de receber, ainda se preocupamos com o lixo do banheiro ou da cozinha. Tente, por exemplo, guardar seu lixo em uma caixa de papelão, usar os pacotes de pão como sacolinha, ou simplesmente não colocar nada no lixinho da cozinha. No final, é só higienizar bem. Compre produtos a granel, mais barato e muitas vezes menos processados. Produtos a granel podem ajudar bastante na redução do seu lixo e também no desperdício de comida. Isso porque você compra exatamente a quantidade que precisa e, se levar sua própria embalagem retornável, melhor ainda, não gera mais lixo. Fuja dos copinhos plásticos. Assim você colabora para que esse plástico não chegue ao mar e evita o desperdício de água. E por quê? Porque a fabricação de apenas uma unidade desses copos leva meio litro de água durante o processo. Ou seja, mais do que você vai beber no copinho. Então, melhor levar a sua garrafinha. Em época de verão, ao ir para a praia, leve sua própria tigela e seus próprios talheres, de preferência de bambu ou de madeira. Assim, quando quiser consumir milho ou açaí, por exemplo, peça para a pessoa que está vendendo que coloque na sua tigela. E por último, evite comprar hidratantes ou esfoliantes com microplástico na composição. Ao invés disso, procure fazer receitas caseiras super fáceis, como, por exemplo, café ou azeite. E eu recomendo, eu passei no meu cabelo ontem, e particularmente ele está muito bondinho. Tudo isso é bem tenso e útil, não é mesmo? Bem, vamos refletir agora. Eu não sei se vocês já viram um documentário na Netflix chamado Oceano de Plástico.
Ele é maravilhoso e eu recomendo que todos assistam. Mas foi ele que me fez refletir que plástico está em todo lugar. Com licença, vereadora Mirim, mais 1 minuto para terminar o discurso. Tá bom, obrigada. Ele está em todo lugar. A nossa tecnologia hoje em dia é feita de plástico. A nossa comida vem embalada num plástico, que é embalado em outro plástico, e como se não bastasse, a gente chega lá no caixa e bota todo esse plástico dentro de outro plástico. E só para ficar mais fácil da gente carregar. A gente tem que parar de, por exemplo, pegar essas sacolas de plásticos que vai servir para a gente por 15 minutos e achar que a gente pode jogar lá fora, que aquilo não é mais problema nosso. É nosso problema, sim. O planeta é nossa casa e se cada um fizer a sua parte, a gente pode sim causar um impacto positivo. E a gente pode sim mudar aos poucos, gradativamente, todo esse sistema problemático. Porque se tem alguém financiando, eles vão continuar produzindo. E para finalizar, eu pergunto se alguém ainda realmente pensa que o meio ambiente é menos importante que a economia. Tente prender a sua respiração e contar todo o dinheiro que você guarda no banco. Não é brincadeira, é sério. O meio ambiente é tão importante quanto a nossa economia, e se não a mais. Afinal de contas, ele é a nossa economia primária. Sem ele, nada existe. Obrigada pela atenção. Gostaria de cumprimentar agora os pais dos vereadores mirins que se fazem presente. O Edson Luiz Inturno, pai do vereador mirim Andrei, e os pais do Matheus, Vinícius Feliciano de Azevedo e Liliana Nicolete de Azevedo. Também gostaria de cumprimentar meu pai, Alberto Merten Júnior. Continuando, com a palavra, o vereador mirim Vitor Alan Araújo Ferreira, da Escola Básica Municipal Patrícia Helena Finardi Pegorim, que dispõe de 5 minutos. Primeiramente, gostaria de cumprimentar o presidente Efraim Caleb Mertens, em seu nome, de vereadores mirins, meus colegas e público aqui presente, pais. Um bom dia. Eu ia falar sobre o tema preconceito, mas sobre o discurso do Efraim me despertou. Eu quero falar sobre a nossa chapa. A nossa chapa, eu creio que a gente aprendeu. A gente aprendeu a ter mais responsabilidade. Uma coisa que um amigo meu falou para mim, que assistiu um vídeo, que eu era superior a todos aqui. Não, eu falei não. Nós somos iguais. Iguais. Às vezes nós falamos que nós somos maiores ou melhores do que cada um aqui. Não, nós somos iguais. Nós só temos um trabalho a mais do que vocês. Uma coisa que eu digo para a chapa que vencer é foco. Foco é uma coisa que vocês devem ter a vida toda. Eu não sei se vocês já perceberam, um cavalo tem, se não me engano, é um couro, bem aqui no olho dele. Ele tem um foco, que é lá para frente. Uma coisa que eu peço para vocês fazerem. Não importa quem ganhar, não importa. O importante é que vocês vão fazer ali em cima. O importante é que vocês tenham a responsabilidade de conduzir as nossas sessões. A responsabilidade é uma das coisas que na nossa vida vai ter que ter. Uma coisa que é a obrigação a gente ter é responsabilidade. Entendeu? Uma coisa que eu sempre digo para minha mãe que antes de eu ler uma ata ou ler um discurso, é respirar. Respirar é uma coisa que você deve fazer. Pai Yasmin ou pai Adriele, que vão ser a primeira secretária, respira. Foque naquilo que vocês vão ler. Foque naquilo que vocês querem fazer. Foque naquilo que vocês querem fazer. Não é só chegar aqui em cima e fazer qualquer coisa, não. Fazer uma coisa certa. Uma coisa que o Elédio sempre disse para mim. Cara, você é capaz do que você consegue. Mano, é muito top estar aqui em cima, mas você deve ter responsabilidade e foco. E é isso que eu digo para a Adriele ou para a Yasmin. Foco e respiração. Com isso, vocês vão ler igual, como posso dizer, um profissional. Eu acho que eu sou um dos caras que gagueja aqui muito. Às vezes eu leio a ata ou leio o discurso. Quando eu acabo, eu quero me esconder de tanta vergonha que eu já passei. Eu passo a parte para o Matheus. Vereador mirim Matheus, com a palavra em parte.
Bom, eu quero te parabenizar, vereador Mirim Victor. Eu também já quero parabenizar aqui o presidente Efraim Caleb Mertens, também toda a mesa diretora aqui que fizeram um ótimo trabalho nesse semestre. Realmente vocês estão de parabéns. O Victor, o presidente, vocês todos cumpriram tudo o que disseram na campanha. Então, também na campanha antes da eleição do primeiro semestre. Então, parabéns para toda a mesa diretora, porque vocês fizeram um ótimo trabalho. Com a palavra em parte, a vereadora Mirim Júlia. Eu vim te parabenizar por estar fazendo um discurso sem folha. Eu achei isso bem corajoso e você está mandando muito bem. De lá eu estou vendo, está muito bom. E eu também te parabenizo pela sua evolução. Você falou que gagueja bastante e no começo você gaguejava direto. Infelizmente chegava até a irritar um pouco, mas eu vi que você evoluiu muito agora. Você está bem melhor, você está evoluindo, você evoluiu mais e você está gaguejando bem menos. Então, parabéns. Obrigado, passa as palavras as minhas. Então, eu finalizo o meu discurso dizendo isso. Foco, responsabilidade. Chegar aqui em cima e fazer qualquer coisa, então nem adianta participar da eleição. Não adianta. Então, chega aqui em cima, faça. Não se sinta superior aos outros. Você é igual. Você é igual aos outros. Você só tem um trabalho a mais. Você não é uma pessoa que está lá no topo, eles estão aqui embaixo, não. Você é igual a todos. E eu quero finalizar o meu discurso dando boa sorte para cada um. E obrigado às pessoas que votaram na gente, na nossa chapa. E é isso. Obrigado. Com a palavra, o vereador Mirim Gabriel Jankowski, do Colégio Bom Jesus Santo Antônio, que dispõe de 5 minutos. Gostaria de cumprimentar o excelentíssimo presidente Mirim, Efraim Caleb Mertens, em seu nome os demais integrantes da mesa diretora, meus colegas vereadores mirins, público aqui presente, em especial a ex-vereadora Mirim Giovana Augusto Demarque, o vereador Mirim suplente João, a minha mãe Rocio e os meus amigos Heitor e Luíde, e aos que nos acompanham pela TV Legislativa e pela internet. A todos um bom dia. Em meu discurso de hoje, irei falar sobre o projeto de lei ordinária número 7.881 de 2019, de autoria do Executivo Municipal, que institui a campanha de conscientização contra a mendicância, não dê esmolas, dê oportunidades, no âmbito do município de Blumenau, que tem como finalidade diminuir o número de moradores de rua e tramita aqui nessa Casa Legislativa. De acordo com a própria redação do projeto de lei, a campanha de conscientização contra a mendicância tem os seguintes objetivos. Número 1. Desestimular a doação de dinheiro a pedintes. Número 2. Impedir a exploração do trabalho infantil nas ruas. Número 3. Reduzir a evasão escolar. E número 4. Impedir que dependentes químicos usem a esmola para o sustento do vício. Caso esse projeto de lei seja aprovado, caberá à SEMUDES, Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social, a realização de tais ações contra a mendicância, e também os recursos para a realização do projeto partirão do orçamento anual dessa secretaria. Esse projeto de lei também prevê parcerias do poder público com a iniciativa privada. Considero o projeto de extrema importância, pois corriqueiramente vemos moradores de ruas pedindo esmolas nos semáforos, nas ruas, dentre outros lugares. Às vezes, temos um certo receio em lhes dar a esmola pedida, pois não sabemos o que farão com o dinheiro. Nós não devemos dar aos pedintes esmolas, mas sim oportunidades, sejam elas de estudo, profissionalização, trabalho, moradia, alimentação, dentre outras. Na prática, podemos oferecer essas oportunidades através da indicação de moradores de rua que estão à procura de emprego aos empresários de nossa região para que possam contratá-los e os restabelecerem ao mercado de trabalho. Em Blumenau, para combatermos a mendicância, a SEMUDES já dispõe do AMBLU, Abrigo Municipal de Blumenau, localizado no Salto Veibas, que atende 24 horas por dia, e do Centro POP, Centro de Referência Especializado para a População em Situação de Rua, localizado na Rua São Paulo. Além do Serviço de Abordagem Social, que localiza pessoas em situação de rua e dá a elas a oportunidade de se reintegrarem na sociedade através do Centro POP e do AMBLU. Acredito que, caso esse projeto de lei seja aprovado, acrescentará em muito na luta contra a mendicância em Blumenau. Parabenizo ao prefeito Mário Hildbrand
por ter apresentado esse projeto de lei a essa casa, e autor da indicação que originou esse projeto de lei, o vereador Jens Mantel. Termino meu discurso com o slogan dessa campanha: não dê esmolas, dê oportunidades. Obrigado pela atenção. Com a palavra, o vereador mirim Gabriel Heidsberger, do Colégio Alfa Castelo, que dispõe de 5 minutos. Cumprimento primeiramente o excelentíssimo presidente mirim, Efraim Caleb Mertens, em seu nome os demais integrantes da mesa diretora, colegas vereadores mirins, público aqui presente e aos que nos acompanham pela TV Legislativa e pela internet, a todos um bom dia. Vocês já ouviram falar em Educação 4.0? Renomadas instituições de ensino estão a todo vapor em busca da compreensão e da prática deste termo tão atual. Vivemos em um mundo dominado pela tecnologia. Computadores, celulares, smartphones, tablets, máquinas e robôs que constituem nossa rotina. Nós, que nascemos na era da internet, sentimos um grande vazio enquanto estamos desconectados, pois estamos habituados a utilizá-la com frequência. Por essa razão, a tecnologia, também na escola, torna a hora do estudo mais interessante. Por conta da revolução digital, escolas tradicionais precisam se reinventar ou ficarão obsoletas. A ideia da Educação 4.0 é o modo como aprendemos e como absorvemos o conhecimento. Ou seja, não se trata da matéria em si ou o que é ensinado, mas como isso é ensinado, as experiências, os processos, a continuidade do processo de aprendizado. Trata-se de ir além da grade curricular, ensinar aos alunos as habilidades e competências que nos... Concedo a parte. Com a palavra em parte, a vereadora mirim, Júlia Bertaldi Hoffmann. Primeiramente, novamente, eu quero te parabenizar por esse tema, porque é realmente algo que eu acredito muito. Todos nós aqui somos estudantes e eu acredito que é algo que todos nós acabamos notando, porque tem certos conteúdos que a gente acaba decorando matéria para a prova e depois só acaba esquecendo. Então, isso não é algo que deve acontecer. E trazer esse tema para cá e mostrar sobre como essas coisas estão sendo mudadas é algo muito importante para todos nós, especialmente como estudantes. E eu quero te parabenizar por trazer esse assunto, porque tem esses pontos no sistema de educação do mundo todo que tem que ser mudados. Então, eu acho importante trazer isso. Muito obrigada. Agradeço a parte e faço das suas palavras as minhas. Continuando, as habilidades e competências que nos prepararão para a vida e o mercado de trabalho. Sobretudo, desenvolver nos alunos a habilidade de ter empatia para que possamos olhar o mundo através dos olhos de outra pessoa. As possibilidades são infinitas, porém, é preciso atualizar a equipe de professores através de informações contínuas e inovadoras. Não há mais dúvida que as escolas precisam ser cada vez mais inovadoras para captar a atenção dos alunos em um mundo digitalizado, hiperconectado, menos hierárquico, ultradinâmico e que muda muito rápido. Vale ressaltar que não basta ter uma infraestrutura de equipamentos e softwares nas unidades escolares, como também um planejamento pedagógico e estratégico. O ensino também precisa ser voltado ao desenvolvimento da resiliência, do respeito e às diversidades e às competências socioemocionais, com atividades capazes de conectar os mundos físicos e digital, o online e o offline. Obrigado pela atenção. Com a palavra, a vereadora mirim Francine Eduarda dos Santos, da Escola Básica Municipal Professor Oscar Umberral, que dispõe de 5 minutos. Gostaria primeiramente de cumprimentar a todos que estão nos assistindo, ao excelentíssimo presidente mirim Efraim Caleb Mertens, aos demais da mesa, aos vereadores mirins e a todos que nos assistem pela TVL e que estão aqui presentes, assistindo a gente e vendo o nosso esforço. Como o Vitor também fez, a gente acaba vendo... eu ia falar sobre Libras, não tinha nada a ver. Eu vi o discurso do Efraim e eu vi o quão importante a gente mostrar para vocês como é que estar aqui. Vocês olham para a gente ali em cima e acham que está tranquilo, né? Nossa, muito fácil.
Senta ali e pensa, várias pessoas olhando para ti o tempo inteiro, tu tem que falar direto e a câmera focando em ti. Não é fácil, mas se tu tiver um foco e um objetivo, tu consegue. O Efraim, a gente viu a evolução dele. O Vitor, o Gabriel, a gente gaguejava demais. Agora vocês olham a gente consegue falar. Eu me distraía, não conseguia falar, eu ficava muito nervosa. Agora eu respiro, olho para vocês e eu vejo que eu tenho um objetivo. Conseguir fazer o meu discurso e mostrar que nada é impossível. Então, queria parabenizar vocês que tiveram a coragem de montar a chapa para concorrer e subir ali. Quem perder, não fica mal, porque vocês não estão tendo o mesmo conhecimento que a gente. Quem ganhar, não fica pensando, eu sou melhor que os outros. A gente está ali em cima, mas a gente age como vocês. A gente se sente como vocês. A gente só está com uma responsabilidade a mais, que agora que a gente vai sair dali, para mim, eu vou estar ali embaixo, vou estar mais tranquila. Sim, eu vou sentir falta, porque a gente olha dali e vê vocês o tempo todo. Aqui embaixo, eu fico olhando, vocês estão ali olhando e pensam, nossa, deve ser legal. É difícil. Então, eu peço que vocês que subirem ali e conseguirem ganhar a mesa diretora, tenham foco e acreditem que vocês vão conseguir. Tenham objetivo e tenham força para subir ali, porque não é fácil, vocês vão ter muita responsabilidade e muita gente olhando vocês. E nunca perca o pensamento de todos são iguais. Como o Vitor disse, aqui dentro ninguém é mais que o outro, aqui dentro todo mundo é igual. Não tem essa de porque eu sou vice, porque eu sou o presidente, eu sou secretário, eu sou segundo secretário, eu sou melhor que os outros. Não, a gente é todo mundo igual. Então, eu peço que vocês tenham um objetivo e um foco. Que vocês subam ali e ordene a nossa sessão e consigam coordenar a gente bem. Mostrem que vocês são capazes de comandar isso e façam o trabalho de vocês como a gente fez. A gente não sabia de nada, a gente não teve uma mesa antes para saber como é que ia ser. Então, eu peço que vocês vão lá e se dediquem. E é isso, parabéns a todos que estão concorrendo e boa sorte. Obrigada. Atenção, senhores vereadores mirins, para o início da ordem do dia com a discussão e votação dos seguintes requerimentos. Requerimento de número 62, de autoria da vereadora mirim Júlia Bertoldi Hoffmann. Peço ao segundo secretário para que faça a leitura. Providências no sentido de consertar o buraco no asfalto da BR-470, do trevo de Pomerode. O pedido acontece pelo fato de o buraco estar aberto há muito tempo, e o mesmo com as barreiras de segurança ao seu redor, nada está sendo feito para impedir o seu aumento de tamanho, o que torna o trevo perigoso. Em discussão, com a palavra, a vereadora mirim Júlia Bertoldi Hoffmann para realizar a defesa do seu requerimento. Primeiramente, algo que pode causar até um certo estranhamento nesse requerimento, eu gostaria de dizer que, mesmo estando dizendo que é o trevo de Pomerode, essa localização ainda está assim no território de Blumenau, então eu acredito que seja uma responsabilidade da cidade. Eu peço que votem favorável ao meu requerimento, porque é um lugar que eu passo toda semana e dá para notar a evolução daquele buraco que está acontecendo. Então, acaba crescendo e os carros acabam congestionando ainda mais aquele lugar e o trânsito fica bem perigoso e bem intenso. Então, eu peço que vocês votem favorável no meu requerimento por isso. Não havendo mais quem queira discutir, coloco em votação. Aprovado e a Secretaria para Previdências. Requerimento de número 62, de autoria do vereador mirim Matheus Feliciano de Azevedo. Peço ao segundo secretário para que faça a leitura. Providência no sentido de repintar a faixa de pedestres na frente do Mercado Garcia, número 2327, na rua Professor Max Rumpel, bairro Salto do Norte.
O pedido se faz necessário, tendo em vista que a faixa está praticamente apagada, dificultando a visibilidade, principalmente do motorista, ocasionando a espera prolongada do pedestre que precisa atravessar a rua. Em discussão, com a palavra, o vereador Mirim Matheus Feliciano de Azevedo para realizar as defesas do seu requerimento. Eu peço que vocês votem sim no meu requerimento, porque aquela faixa está praticamente apagada. E isso dificulta a passagem do pedestre, porque o pedestre vai passar lá e ainda vai ter o pensamento, porque vai estar correndo um risco. Por causa de algum veículo, pode acabar atropelando a pessoa. E aquele lugar é uma avenida de alto risco, e está apagando a faixa, então por isso que eu peço que vocês votem sim no meu requerimento, para que o poder público faça alguma coisa, que repinte a faixa de pedestre ali. Não havendo mais quem queira discutir, coloco em votação. Aprovado e a Secretaria para Providências. Requerimento número 62, de autoria da vereadora Mirim Camila Coelho. Peço ao segundo secretário para que faça a leitura. Providências no sentido da implantação de postes de luz em frente à Escola de Educação Básica Professor João Widmann, localizada na Rua 4 de Fevereiro, número 64, bairro Topava Norte. O pedido se faz necessário, tendo em vista que no período da noite, muitos estudantes precisam esperar a aula iniciar ou até mesmo aguardar seu transporte público, em meio ao escuro, pois em frente à escola há poucos postes de iluminação. Em discussão, com a palavra, a vereadora Mirim Camila Coelho para realizar a defesa do seu requerimento. Bom, eu gostaria que votassem a favor do meu requerimento, pois em frente à minha escola há poucos postes de iluminação e acaba atrapalhando para as pessoas que passam por ali diariamente e também para os alunos que precisam esperar o início das aulas ou até mesmo seu transporte público, pois acaba atrapalhando na visibilidade. Por isso, peço que votem a favor. Não havendo mais quem queira discutir, coloco em votação. Aprovado e a Secretaria para Providências. Requerimento número 65, de autoria da vereadora Mirim Camila Coelho. Peço ao segundo secretário para que faça a leitura. Providência no sentido de implantar mais assentos no ponto de ônibus localizado nas proximidades da Escola de Educação Básica Professor João Widmann, Rua 4 de Fevereiro, bairro Topava Norte, número 64. O pedido se faz necessário, tendo em vista que quando há um grande movimento naquele ponto de ônibus, é impossível encontrar um lugar para aguardar o transporte público. Pior ainda, se o ônibus se atrasar ou se o horário for muito tardio. Em discussão, com a palavra, a vereadora Mirim Camila Coelho para realizar a defesa do seu requerimento. Gostaria que votassem a favor do meu requerimento novamente, pois naquele ponto de ônibus em frente à escola há apenas um banco e acaba dificultando para as pessoas quando tem um grande movimento naquele local. E é pior ainda para alguém que precisa esperar seu ônibus em um horário muito tardio, porque ficar esperando aquele tempo todo em pé não é nada confortável. Por isso, peço que votem a favor. Não havendo mais requerimentos a serem votados, coloco em discussão o projeto de lei Mirim número 1 do 19. De autoria do vereador Mirim Gabriel Iankowski. Que? Em votação. Aprovado e a Secretaria para Providências. Não havendo mais requerimentos a serem votados, coloco em discussão o projeto de lei Mirim número 1 do 19,
de autoria do vereador mirim Gabriel Jankowski. Em discussão, com a palavra, o vereador mirim Gabriel Jankowski para realizar a defesa do seu projeto de lei. Bem, o presente projeto de lei mirim se faz necessário para eliminar a poluição visual causada pelos painéis de LED utilizados para fins de publicidade na região central de Blumenau. A utilização desses painéis pode causar certo desconforto visual e espacial, e até mesmo estresse, desviando exageradamente a atenção das pessoas que circulam nessa região. A poluição visual desses painéis é capaz de acarretar degradação do meio ambiente, prejudicando a visibilidade do conjunto de edificações com características históricas e culturais da nossa cidade. A região central de Blumenau é muito visitada por turistas que procuram conhecer o estilo arquitetônico em Chaimel, o qual deve ser preservado pelo poder público. Diante desse contexto, buscando estimular o turismo em Blumenau, é preciso alterar a Lei Complementar número 657 de 2007 para proibir a utilização desses painéis de LED nessa região, já que não fazem parte da arquitetura em Chaimel, bem como confundem e desviam a atenção do turista. Não havendo mais quem queira discutir, coloco em votação. Aprovado e a Secretaria para Providências. A partir deste momento, iniciaremos o processo de votação para os cargos da mesa diretora do segundo semestre da legislatura do ano de 2019. Lembre a todos que o voto será aberto, de maneira que o vereador mirim deverá declarar seu voto no microfone central, na chapa número 1 ou na chapa número 2, sendo considerada eleita a chapa que obtiver a maioria dos votos. E, em caso de empate, a chapa de maior média de idade será eleita. Será concedido ao representante de cada chapa um tempo de até 3 minutos para a apresentação dos demais membros que compõem sua chapa, para as devidas considerações aos colegas vereadores mirins. Chamamos, então, a candidata à presidência da chapa número 1, vereadora mirim Camila Coelho, para fazer uso da chapa e apresentar os demais componentes. Os participantes da minha chapa são eu, como presidente, o Lucas como vice-presidente, a Yasmin como primeiro secretário e o Andrei como segundo secretário. Primeiramente, nós queremos saudar a chapa oponente e agradecer por todos os apoios que já recebemos. Do mesmo modo, eu quero agradecer pelo comprometimento de todos os participantes que se esforçaram desde o início. Ao longo deste novo semestre, temos a intenção de dar continuidade a todos os projetos criados na Câmara, como, por exemplo, o projeto Brinquedo Solidário Mirim e o projeto do livro. Algumas das nossas propostas são contribuir ao máximo para a nossa comunidade, para que possamos estar ajudando em todos os desafios, criar bons projetos, trazer pequenas mudanças para a Câmara, como entregar frases motivacionais para todos no início de cada sessão e tratar mais sobre o meio ambiente, pois é ele que poderá salvar o nosso planeta. Este semestre é o tempo de executar todos os projetos. Entre eles estão o projeto do Carbono Zero, da Noite Cultural, Brinquedo Solidário Mirim e o do livro. Em Blumenau, basta olhar para as ruas para enxergar os efeitos. Entre eles estão as estradas mal feitas e o problema do lixo nas ruas. Por este motivo, vamos nos esforçar para cumprir nossa função. Para finalizar, quero parabenizar o presidente mirim, Efraim Caleb Mertens, e as demais integrantes da mesa diretora, pelos trabalhos oferecidos e por cumprir um ótimo mandato. Contamos com o voto e a confiança de todos e agradecemos desde já. Sabemos que somente uma chapa será a vencedora, porém, gostaria de lembrar que, independente do resultado, todos somos vencedores, pois estamos aqui tendo uma experiência inovadora e aprendendo uns com os outros. Finalizo dizendo: o importante não é convencer com grandes palavras, e sim surpreender com grandes atitudes. Chamamos neste momento o candidato à presidência da chapa número 2, vereador mirim Gabriel Jankowski, para fazer uso da palavra e apresentar os demais componentes.
Bem, cumprimentando a todos nesse discurso, eu quero apresentar a minha chapa. Mas, antes de tudo, eu quero parabenizar o incrível trabalho desenvolvido por essa mesa diretora, pelo presidente Mirim Efraim, pela vice-presidente Mirim Francine, pelo primeiro secretário Vitor, pelo segundo secretário Gabriel. Acredito que vocês deram o seu melhor para a condução dessa casa, e seria uma grande honra continuar o trabalho desenvolvido por vocês. Como já mencionado, a minha chapa é composta por mim, Gabriel Jankowski, do Colégio Bom Jesus Santo Antônio, para presidente Mirim, pelo Matheus Feliciano de Azevedo, da Escola Básica Municipal Machado de Assis, para vice-presidente Mirim, pela Adriele de Mello, da Escola Básica Municipal Rodolfo Hollenweger, para primeira secretária, e pelo José Alexandre Martins da Costa, da Escola Básica Municipal Quintino Bocaiúva, para segundo secretário. Bem, é de conhecimento de todos que o vereador Mirim José não pôde comparecer hoje devido a uma competição estadual. Isso nos deixa com a desvantagem de um voto, mas não é motivo para desanimarmos, pois acredito que meus colegas vereadores mirins não irão votar por amizades, mas sim por posturas e propostas. A nossa chapa, se eleita, pretende oferecer a melhor representatividade a todos os colegas vereadores mirins, orientar da melhor forma possível sobre questões internas e regimentais da Câmara Mirim e dar o melhor de cada um de nós pelo programa Vereador Mirim. Também pretendemos elaborar diversos requerimentos que visem o interesse coletivo, projetos de lei em prol da nossa cidade e emendas ao regimento interno Mirim que visem a melhoria da Câmara Mirim. Eu acredito que nós merecemos o voto dos colegas, pois muito temos feito pelo programa. Ao total, já apresentamos 22 requerimentos e um projeto de lei Mirim. Também há outro projeto de lei Mirim a ser votado, de autoria do vereador Mirim Matheus Feliciano de Azevedo. Também, sempre que conseguimos, temos participado das formações continuadas para os vereadores mirins. Como prova disso, tem aqui os colegas da minha escola que sabem o quanto que faltei durante as aulas. Enfim, acho que consegui apresentar aos colegas um pouco do trabalho que tenho feito e minhas propostas. Caso seja eleito, minhas propostas caso seja eleito, mas saibam todos que caso eu não seja eleito, não ficarei triste por não me tornar o presidente Mirim, mas sim por não ter feito mais por essa Câmara Mirim de que tanto gosta. Enfim, conto com o seu voto para a mesa diretora na chapa 2. Muito obrigado a todos pela sua atenção. Antes de continuar a votação, suspendo a sessão por 5 minutos. Passaremos agora à chamada nominal dos vereadores mirins por ordem alfabética, para que, no microfone central, declare seu voto ao número da chapa em que deseja votar. Relembrando, a chapa número 1 é composta pela presidente Camila Coelho, pelo vice-presidente Lucas Tais Luiz, pela primeira secretária Yasmin Souza da Silva e pelo segundo secretário Andrei Felipe Pintur. E a chapa número 2 é composta pelo presidente Gabriel Jankowski, vice-presidente Matheus Feliciano de Azevedo, primeiro secretário primeira secretária Adriele de Mello e segundo secretário José Alexandre Martins da Costa. Adriele de Mello. Eu voto na chapa 2. Andrei Felipe Pintur. Eu voto na chapa 1. Camila Coelho. Voto na chapa 1. Efraim Caleb Mertens.
Chapa 2. Francine Eduarda dos Santos. Chapa 1. Gabriel Jankowski. Chapa 2. Gabriel Heitzberger. Chapa 2. Júlia Bertoldi Hoffmann. Eu voto na chapa 1. Júlia Ohana Machado Paz. Chapa 1. Lucas Tais Luiz. Chapa 1. Matheus Feliciano de Azevedo. Chapa 2. Vitor Alan Araújo Ferreira. Chapa 2. Yasmin Souza da Silva. Passo os votos. Chapa 1. Contabilizando os votos, passamos ao resultado oficial da eleição da segunda mesa diretora da Câmara Mirim, legislatura 2019. Chapa número 1 obteve 7 votos. Chapa número 2 obteve 6 votos. Assim, declaro eleita a chapa número 1. Convido os vereadores mirins eleitos para tomarem seus assentos à mesa diretora, dando prosseguimento a esta sessão. Agradeço os votos de confiança a nós depositados, agradecendo a todos os presentes. Tenho certeza que será um ano muito proveitoso. Nada mais havendo a tratar, dou por encerrada a presente sessão, agradecendo aos presentes e aos convidados, convocando os vereadores mirins para a próxima sessão ordinária, a realizar-se no dia 15 de julho de 2019, às 15 horas, nesta Casa Legislativa. A todos, um bom dia.